Vamos lá, minha gente, trocar uma ideia sobre quartas de final da Copa do Rei. O Valente Albacete sonhou e ousou eliminar o Real Madrid e depois eliminar o Barcelona, né? Time da segunda divisão do Campeonato Espanhol, aliás, de meio de tabela da segunda divisão do Campeonato Espanhol. Conseguiu realizar metade desse sonho, eliminou o Real Madrid nas oitavas de final da competição e sonhou eliminar o Barcelona nas quartas de final. Mas o sonho acabou. O time do Hans Flick fez valer o favoritismo, foi superior fora de casa e conseguiu uma vitória por 2-1 que classifica para as semifinais da competição. Obviamente, por ser Barcelona e também por algumas mudanças no sistema defensivo na segunda parte que o Hans Flick fez e a vantagem de 2-0, o Barcelona perdeu um pouco a concentração, errou algumas coisas e deu uma pitada de emoção no final do jogo com o gol do Albacete. Estava 2-0, o Albacete fez 2-1 e teve ali algum lance de tentar pelo menos o empate para levar o jogo por mais tempo. Mas não aconteceu. Não aconteceu e o Barcelona, por mérito, com as chances que criou, com a partida que fez, poderia ter matado o jogo mais cedo na segunda etapa, faltou eficácia em alguns momentos mais uma vez, mas conseguiu uma vitória justíssima e uma vitória muito importante em alguns sentidos e alguns cenários. Primeiro, porque o Hans Flick conseguiu girar um pouquinho a equipe, tanto durante o jogo quanto na escalação inicial, e ele mesmo disse que esse momento da temporada é fundamental por ser aquele momento que afunila tudo, e os grandes jogos estão à vista, né? E aí você precisa dos melhores jogadores à disposição. Por exemplo, não pode contar com o Rafinha, que teve um desgaste por conta da quantidade de jogos no adutor na perna direita, né? Então, assim, sem o Rafinha, ele conseguiu fazer uma equipe competitiva. Também não era nenhum mistério jogando como time da segunda divisão do futebol espanhol, que estava empolgado, é verdade, mas o Barcelona conseguiu girar também no sistema defensivo. A gente vai falar do coletivo, mas individualizar primeiro, tá? E antes de falar, para mim, do melhor em campo. Ronald Araújo na defesa, voltando a ser titular, o uruguaio, depois de todos aqueles problemas que ele teve, né, psicológicos inclusive, depois da expulsão contra o Chelsea, expulsão essa que já foi recorrente em outros momentos, né, da passagem do Araújo pelo Barcelona. Fez um grande jogo, para mim foi o segundo melhor jogador do Barcelona, fez um bom jogo ofensivo, porque fez o segundo gol, e é o gol que classifica, né, de cabeça, um belíssimo gol, mas também defensivamente falando, né? Ganhou vários duelos, perdeu muito poucas bolas, acertou muitos passes, né? Quase 95, 96% de acerto de passe, e também fisicamente se impôs na velocidade para conseguir bloquear os ataques do Albacete em contra-ataque, que era essa a proposta do primeiro tempo, na bola longa, na linha alta. O Ronald Araújo fez hoje um belíssimo jogo, né? Saiu depois falando sobre o retorno dele, sobre como foi importante o grupo de trabalho para abraçá-lo no momento que o cara tá passando por alguns problemas, mas a verdade é que é um reforço para o Hans Flick, né? Eu sei que o torcedor do Barça tem muitas questões com o Araújo por conta de um retrospecto recente, mas o Araújo, bem, pode ser um reforço importante em determinados jogos, especialmente porque é muito bom na bola aérea defensiva e ofensiva, e também é um cara muito forte fisicamente, né? Então acho que ele retomando a confiança é importante. Talvez nos jogos principais de uma Liga dos Campeões, o reflexo ainda nos coloque dúvidas por conta de tudo que já aconteceu. Mas de fato, ter o Ronald Araújo bem novamente é um presente para o Hans Flick. Vamos ver se ele consegue manter isso em outros jogos, nos próximos jogos do Barcelona, até porque o Cubarsí não está tão bem. A dupla de zaga nesse momento pode ser um Eric Garcia e um Gerard Martin, que hoje jogou de lateral esquerdo, mas enfim, é uma boa notícia. O Frank de Jong tá jogando de terno, um garçom e uma mudança significativa também que faz ele dar um salto nesse momento dentro de um protagonismo no Barcelona, tá? Porque o Frank de Jong sempre foi o cara da assistência antes da assistência final, do passe final, né? Sempre foi um organizador, um cara que controlava também alguns ritmos ali, um cara que conseguia girar muito bem o meio-campo e escapar da marcação. Mas nesse momento ele tá virando um garçom, né? Mais uma assistência na conta dele pro gol do Lamine Yamal. São 7 assistências nessa temporada e o De Jong vem fazendo um papel fundamental com a ausência do Pedri, né? Independentemente de quem jogue do lado dele, o De Jong tá sempre muito bem. Para mim, é um dos melhores jogadores do Barcelona na temporada. E nesse momento da temporada,
Se não fosse o De Jong, o Barcelona estaria sentindo muito, muito, muito mais essa ausência do Pedri. E aí, toda essa conversa para a gente falar individualmente daquele que para mim foi o melhor jogador em campo do Barcelona e daquele que vem sendo o melhor jogador em campo do Barcelona nas últimas partidas, tá? O Rafinha não pôde jogar, tá com problema, como eu falei, no adutor na coxa direita, né? Um desfalque importante, porque o Rafinha vinha assumindo esse protagonismo de melhor jogador até mesmo na Supercopa, mas o Lamine Yamal, cara, mudou a marcha, hein? Deu o clique realmente. E já falei disso na última partida, mas voltamos a ser repetitivos aqui, porque a comparação do Lamine do início de 2025 com o início de 2026, ela precisa ser feita. Porque é um espelho e um reflexo do que pode vir. Os primeiros 9 jogos, eu vou colocar para vocês verem aí, os primeiros 9 jogos do Lamine Yamal de 2025, quando ele realmente arranca para encantar o mundo inteiro, dentro de uma temporada em que ele é muito, muito protagonista na segunda metade, 9 jogos, 5 gols, 2 assistências. Nos primeiros 9 jogos dessa temporada, e esse do Albacete foi o 9º, 5 gols, 2 assistências. Bem parecido. E se a gente vê também aqueles aplicativos de notas, né, e de avaliação por métricas, por passes, por acertos, enfim, nós vemos uma crescente muito grande e uma nota muito alta em cada jogo, né? Já tinha sido assim contra o Copenhagen, já tinha sido assim contra o Elche e volta a ser assim mais uma vez contra o Albacete. Cara, ele faz o gol, mas ele gera muitas oportunidades. Eu tenho a sensação para mim, antes de falar dos números, e aí é uma sensação mais no olhômetro, de que o Lamine tá muito mais confiante, fisicamente falando. Realmente a pubalgia ele já espantou de vez, e isso é muito importante porque no início da temporada, eu lembro num jogo contra o Clube Bruges que ele vai muito bem, arrebenta, faz um golaço. Mesmo naquele jogo dava para sentir que ele não estava tão confiante nos movimentos. Parece que isso ficou para trás. Ele está também tomando decisões mais acertadas. Antes, talvez, queria resolver e estava afoito para resolver no 1 contra 1, pela habilidade que tem. E às vezes, na dobra da marcação, triplicando a marcação, ele não tomava a decisão certa no início da temporada. Hoje não. Quando é para parar o jogo, ele para. Quando é para avançar, ele avança. Quando é para cima, ele vai. Quando é para a linha de fundo, ele vai. Espera exatamente o ponto certo para a ultrapassagem do lateral. E tem acertado os momentos de cortar e bater. E tem acertado os momentos em deixar os companheiros na cara do gol. Cara, ele deixou o Ferran Torres no segundo tempo, que entrou e perdeu muitos gols novamente, na cara do gol umas 3 vezes. Teve uma que foi claro que o goleiro fez a defesa com o pé. E os números dele, eu até separei aqui pra gente ver o quão importante é e tem sido, porque são números que assustam, tá? Ele fez um gol, ele teve outras 2 grandes oportunidades criadas, ele deu 5 passes decisivos, 5 dribles certeiros, ganhou 6 duelos, recuperou 5 bolas, e aí nessa recuperação tem também aquilo que é o elogio contínuo do Hans Flick, não apenas pelas ações ofensivas, mas pelas ações defensivas, né? O Hans Flick comemora muito mais o Lamine indo pressionar e às vezes ajudando o lateral do que propriamente algo que o Lamine já faz e faz com o pé nas costas, que são as ações ofensivas, né? 2 cruzamentos certos, 100% dos passes longos ele acertou, deu 3 chutes no gol, 104 vezes ele pegou na bola, e tem sido assim nos últimos jogos, tá? Uma média de 100 vezes ele tá pegando na bola, e 70 passes. O campo, completados. O campo, quando o Rafinha não tá, parece que tomba pro lado direito. Isso pode ser um problema, porque a responsabilidade vai muito mais pro Lamine, e no primeiro tempo eu achei mesmo que faltou um pouquinho mais o Rashford entrar no jogo, sem a presença do Baldé por aquele setor também, o Gerard Martin não é um cara tão agudo, não é um cara tão de profundidade, mas também mostra o quanto a equipe confia nele, né? E o jogo passa mais por ele. E cada vez que o jogo passa mais por aqueles que conseguem gerar grandes oportunidades,
é melhor. Ou seja, o Lamine Yamal está pegando mais na bola, e quanto mais o Lamine Yamal tiver a bola, é melhor, né? Porque se ele toma as decisões certas, ele vai perder menos vezes essa bola, o que está acontecendo neste exato momento. O gol que ele faz é uma bela pressionada na saída de bola do Albacete do Rashford com o De Jong, os dois combinando muito bem, o tapa do De Jong, a bola vem um pouco quicando, cara, e ele acerta na veia, daquele jeitinho pra pegar o goleiro sem pai nem mãe, né? Acerta no cantinho e faz 1-0. Belíssimo gol, belíssimo gol. E depois, como eu falei, em vários outros momentos ele deixou os companheiros na boa para ampliar a vantagem, né? É uma pena, nesse momento, eu acho que é uma reflexão que a gente tem que fazer olhando para a próxima temporada, que tanto o Rafinha quanto o Lamine não tenham nesse time um número 9 que foi o Lewandowski na temporada passada. O Ferran perde muitos gols, é bom jogador, tem feito gols, é o artilheiro da equipe e tal, fez um e foi anulado nesse jogo, mas ele perde muitos gols também. E o Lewandowski na temporada passada marcou mais de 40 gols. Esses gols estão fazendo falta porque o Barcelona tem criado muitas oportunidades, mas tem perdido muitas oportunidades também. Contra o Elche foi assim, né? E a gente contou aqui a história do jogo. Portanto, acho que fica evidente que o moleque está acelerando e o Lamine está fazendo já chover no Barcelona nesse início de 2026, tá? E que momento para acelerar, né? Um momento exato para passar a marcha, porque agora é que o momento mais bonito da temporada chega. Falando um pouquinho de outras paradas do jogo, o Hans Flick no segundo tempo mexeu muito no sistema defensivo, né? Teve que tirar o João Cancelo, aliás, João Cancelo, que foi a nota negativa para mim nesse jogo, tomou o cartão amarelo. É um jogador que a gente vê que tem qualidade, que quer fazer muita coisa, mas executou mal. E também está numa rotação abaixo física, tá? Então o Cancelo precisa acelerar esse processo para ser útil ao Barcelona. Não adianta nada a qualidade que ele tem se fisicamente ele não está aguentando. Não gostei da atuação do João Cancelo. Ele é substituído no segundo tempo, e aí que eu achei que o Flick mexeu demais na estrutura da equipe, porque ele tira o João Cancelo e coloca o Eric Garcia para jogar de lateral direito e o Cubarsí na zaga. Depois ele tira o Ronald Araújo e coloca o Koundé, voltando o Koundé para lateral e o Eric Garcia. Então assim, ficou um pouco descontrolada as mudanças, e quando você mexe muito numa coisa que está funcionando, você acaba dando espaços para o seu adversário, né? O Albacete soube aproveitar alguns desses momentos, uma falha defensiva, o gol sai numa falha defensiva, mas já tinha feito um outro gol que estava impedido, na bola parada agrediu o Barcelona e quase conseguiu arrumar o gol de empate, mas eu acho que foi mais uma questão de achar que o jogo já está ganho, decidido, desacelerar um pouco até para se poupar dentro de campo, e essa questão das substituições, né? Eu entendo as substituições, mas quando você mexe muito numa linha, num setor, você pode gerar algumas confusões na cabeça dos jogadores, né? O Rashford melhorou no segundo tempo, mas não foi uma partida brilhante. Eu acho que faltou muito mais agressividade, faltou também o Baldé do lado dele, como eu disse, o Lewandowski mais uma vez mal, e o Ferran entrou perdendo gols, então fica aquela impressão de que o Barcelona precisa de pelo menos, centroavante para dar o passo à frente nesse exato momento da temporada. O Ferran não pode continuar perdendo os gols que está perdendo. E o Lewandowski esperar mais, né? Veremos como vai progredir nessa temporada, porque eu acho que também tem tudo a ver com o processo de renovação dele para a próxima. Enfim, o Barcelona vence e está na semifinal da Copa do Rei. Tchau.